Começa agora mais uma edição do Personalidade Condominial, o podcast que discute o mercado empresarial com foco na área condominial. Sempre uma análise ampla e contextualizada com a visão e a experiência de quem conhece esse dia a dia. Personalidade Condominial. Apresentação, jornalista Lenilson Silva. Olá, meus amigos, um bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, 10 de setembro de 2021, último dia da semana. Estamos começando mais uma edição do Personalidade Condominial e Empresarial. Começamos essa edição saindo um pouco da turbulência do noticiário atual, cujo foco é a situação política e econômica do país, que tem aí mexido e alterado sistematicamente com o nosso dia a dia. E nada melhor do que assistir os desarranjos da política com certa tranquilidade e não deixar que nada disso nos afete ou nos estresse. E que apesar dessa turbulência o país possa voltar à normalidade o mais breve possível. E nesse sentido, nada melhor do que falar em longevidade, né? Precisamos viver muito tempo para assistir um novo Brasil, um Brasil diferente para os nossos filhos e para os nossos netos. E nesse sentido, será possível, meus amigos, chegar aos 90 anos de idade de forma saudável? Naturalmente é preciso uma série de cuidados e o neurologista Fabiano Molim traz algumas dicas sobre como cuidar da saúde para chegar perto dos 100 anos de idade. Depois da apresentação de nossos patrocinadores, trago a exposição completa do neurologista Fabiano Molim. Quando decidir pela sala fitness do seu condomínio, lembre-se que Matrix é a mais completa tecnologia e equipamentos para se incorporar plenamente ao padrão do seu condomínio. Agende uma visita e conheça a Matrix. Nossos consultores estão à sua disposição. É só agendar. Se você ainda tem dúvidas sobre a construção da sua piscina, na VL você pode fazer a construção da sua piscina de forma prática e funcional. Se você não tem muito espaço em sua casa, a VL Piscinas criou um programa de construção de piscinas de alvenaria para atender a sua realidade. Piscina completa, equipada, com tudo funcionando, 1,40 m de profundidade por apenas R$22 mil. Na VL, a construção da sua piscina com tudo pronto e funcionando é bem mais prático. E agora você já sabe, piscina de verdade é na VL Piscinas. No momento atual, se você paga caro para ter álcool em gel, equipamentos e outros produtos de limpeza para o seu condomínio, fazer cotação na Ponto Certo é uma ação bastante recomendável. Na Ponto Certo, além de preço competitivo e qualidade, você também tem prazo. É só falar com o Valdson. Que tipo de aquecedor atende melhor a sua necessidade? Aquecedor solar, aquecedor elétrico ou aquecedor a gás? Se você tem dúvida em relação ao modelo para atender a sua casa ou a sua empresa, solicite a assessoria de Rubenic para avaliação, instalação e manutenção. A sua central de aquecimento será implementada do jeito que você idealiza. Rubenic, assessoria especializada para a sua central de aquecimento. O que você deseja? Comprar, vender ou alugar? A grande vantagem para você alugar o imóvel que você deseja, sem caução, sem fiador e sem burocracia, é que na Valor você tem o Credit Prime. Você tem também a solução para o seu problema. Portanto, comprar, vender ou alugar é sempre mais fácil na Valor. Fale com a gente e confira. Muay Thai, Personal Fight, treinamento funcional. Que tal um acompanhamento especializado dentro do seu condomínio com a experiência internacional do professor Ademir Silva? Junte-se a nós e seja mais um Silva. Bom, meus amigos, o estresse, a vida agitada, o desequilíbrio econômico e social, situações que temos vivenciado no momento atual, acabam afetando o nosso dia a dia. Levar uma vida tranquila, sem pressão, sem sofrer com depressão e ter os cuidados necessários para manter a saúde, o equilíbrio do corpo e da mente é um exercício permanente, sobretudo se a ideia é chegar à velhice de forma saudável. Pelo menos é o que diz o neurologista Fabiano Molim. Na edição de hoje, ele faz uma abordagem sobre os aspectos e as condições que podem nos favorecer
na velhice, ou seja, numa velhice saudável, cuja perspectiva atual é se aproximar dos 90 anos de idade. Vamos acompanhar a análise do neurologista Fabiano Molim. Quem gostaria aqui de chegar até os 90 anos? Acho que, assim como eu, todo mundo. O problema é que no Brasil hoje, se você chegar até os 90 anos, você tem pelo menos 50% de chance de ter Alzheimer. E, portanto, se você não for uma pessoa com Alzheimer, você vai provavelmente cuidar de alguém com a doença. E então eu pergunto, o que é envelhecimento? E a resposta, por mais paradoxal que seja, é um privilégio. Um privilégio porque até o século XVIII, a estimativa de vida do ser humano era de 30 anos. Eu estou falando de 200, 300 anos atrás. E de lá para cá, nos acostumamos a viver cada vez mais e achar que isso é algo processo simples, algo gratuito. Mas não é, muito pelo contrário. Quanto mais a gente vive, mais a gente entende a importância do nosso papel, da nossa rotina na construção do envelhecimento. Explicando o motivo disso, a primeira palavra, o primeiro conceito importante é o metabolismo. Metabolismo é o conjunto de reações físicas e químicas de um organismo. No nosso organismo, existem processos de desgaste e processos de reparo. Quanto mais equilibrado eu tenho esses processos, melhor eu vivo. E aí, para viver bem, ou muito, eu posso ou reduzir meu desgaste, ou aumentar o meu metabolismo de reparo. Existem várias assinaturas do reparo e do desgaste no corpo humano. E uma das mais interessantes, que eu vou aprofundar um pouco, que inclusive foi motivo de um Nobel em Fisiologia e Medicina, é o telômero. Uma parte final do nosso DNA, do cromossomo, que não produz nada. Ele simplesmente estabiliza o DNA para que a gente possa fazer as leituras rotineiras que é feito para a produção de proteínas, por exemplo. Uma analogia simples para entender o que é o telômero é entender um cadarço. O cadarço não tem aquela ponta de plástico? Aquela ponta de plástico não é o cadarço, é um plástico. Mas sem ele, o cadarço se solta. É mais ou menos igual o telômero e o cromossomo. O problema é que a cada duplicação da minha célula, esse telômero encurta até o ponto, depois de várias duplicações, onde o telômero é tão pequenininho que o DNA instabiliza e ele acaba perdendo a capacidade funcional dele e a célula morre. Felizmente, no nosso corpo existe uma enzima chamada telomerase que mantém esse telômero grande ou menos curto a cada duplicação. E o mais fascinante é que essa enzima, a telomerase, que mantém um telômero grande, responde aos estímulos externos. E não é nenhuma coincidência que as mesmas coisas que otimizam e que fazem a telomerase melhor para que o telômero fique mais longo são as coisas que nós sabemos hoje que nos dão qualidade e quantidade de vida. Por exemplo, dieta, comida. A gente sabe, por exemplo, em ratos, que a restrição alimentar de 30% das calorias diárias aumenta em 30% a estimativa de vida. Imagina uma pessoa que viveria 100 anos viver 130. O problema é que no ser humano essa proporção não é tão grande assim. Da mesma maneira, a atividade física. A atividade física é uma das melhores maneiras de eu ativar minha telomerase e manter o meu DNA e minha célula e meu cérebro e meu corpo saudável. Além disso, temos o controle, por exemplo, do sono, o tratamento da depressão. Do outro lado, coisas que atrapalham a telomerase e, portanto, encurtam a vida da sua célula, dos seus órgãos e do seu corpo. Pressão alta, diabetes, colesterol, cigarro, álcool e o sedentarismo. Um dos fenômenos mais interessantes recentemente de ativação da telomerase é a meditação, que se provou importante até no nível celular e nuclear da célula, para a gente ver a importância de prestar atenção na nossa atenção e também a qualidade das nossas relações sociais. Viver com bons amigos, não 2.000 amigos do Facebook, mas amigos reais que nós vivemos no dia a dia, pode literalmente influenciar nossa longevidade. Não é à toa que o isolamento social já está provado que aumenta o risco de doenças como Alzheimer e também aumentam a mortalidade. E o interessante, portanto, é que nesse momento você deve estar pensando, puxa, adoraria ter uma telomerase infinita, uma telomerase que nunca acabasse, para que eu pudesse viver para sempre. Saiba que isso existe, e o nome disso é câncer. O câncer, infelizmente, acontece não pelo problema da telomerase, mas é porque só algumas células do seu corpo ficam com ela ativa de forma indefinida. E aí, quando só um grupo de células está de um jeito e o outro não, você cria um desequilíbrio no sistema e, infelizmente, leva ao adoecimento. As outras coisas que nós comentamos, como atividade física, meditação e alimentação, melhoram a telomerase do meu corpo como um todo, de um sistema como um todo. E isso sim
é aquilo que nós entendemos hoje de saúde, ou o seu sinônimo, equilíbrio. Portanto, para que nós possamos envelhecer bem, nós precisamos entender que o envelhecimento não é um acidente, mas uma construção de uma rotina ativa em prol da saúde. Bom, meus amigos, aí está a análise do neurologista Fabiano Molim sobre os componentes que nos ajudam numa velhice saudável, né? E a receita é a construção de uma rotina ativa. Sem ela, fica difícil envelhecer sem ficar velho. Eu fico por aqui desejando um final de semana tranquilo, em paz para todos. Volto na segunda-feira com mais uma edição. Um grande abraço e até lá.